Shalom, queridos e amados irmãos. Sejam bem-vindos à Palavra do Dia, onde todos os dias o Senhor tem uma palavra abençoadora para os nossos corações, para as nossas vidas. E que neste dia o Senhor renove as suas forças, Ele te encha de ânimo, de coragem, que você receba uma capacitação em Deus para romper com toda a proposta do inferno, com todos os dardos inflamados do maligno. Que toda obra maligna que vier contra a sua vida neste dia, você possa vencê-la pelo poder do sangue de Jesus. Que nenhuma proposta do inimigo consiga ganhar força na sua vida neste dia, mas que você possa vencê-la pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. E que esta palavra fortaleça a sua fé, seu coração, te guie neste dia e te conduza por um caminho plano e cheio de graça e de força no nome santo de Jesus. Hoje meditaremos na palavra do Senhor que está escrita lá no livro de Salmos, no capítulo 38, a partir do versículo 1, que diz assim: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Como é tremendo sabermos que existe uma palavra que nos repreende, que nos guia, que nos capacita a vivermos um dia abençoado, a vencermos mais um dia na presença do nosso Deus. De acordo com o salmista, nós percebemos que existem consequências dos nossos erros, existem agravações nas nossas falhas, dos nossos pecados, que pode nos levar a uma condição terrível de sofrimento. O salmista fala sobre a sua experiência em transgredir os seus mandamentos, em transgredir os mandamentos de Deus, em pecar contra Deus e contra o seu próximo. Ele fala de um período de crise violenta que ele enfrentou por consequência dos seus pecados. Os pecados, eles sempre trazem consequências para a vida dos seres humanos. Não é porque vivemos na graça ou um tempo da graça que venhamos acreditar que o pecado não exerce mais influência sobre os seres humanos. Ele não só exerce influência sobre nós, seres humanos, mas também ele exerce um poder de nos subjugar a sofrimentos terríveis. Sofrimentos estes que podemos prever e evitá-los se nos posicionarmos da forma correta. Vemos que o salmista ele fala sobre a sua condição e sobre cada tipo de problema que ele sofreu por se submeter à influência do pecado. Todos os dias somos tentados, todos os dias somos chamados a trair o nosso Deus. Cabe a nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, renunciar à força e à influência do pecado para vivermos a plenitude da vontade de Deus. De acordo com os Salmos 38, nós vemos que existem consequências que podem afetar a nossa saúde de forma brutal. O salmista descreve nesse capítulo que nós lemos, nesses poucos versículos, como ele sofreu em se submeter ao pecado. A primeira coisa que ele fala está aí no versículo 3. Ele diz que todo o corpo dele adoeceu. Nós vivemos um tempo onde é comum as doenças estão se multiplicando. As pessoas estão adoecendo com uma facilidade tão grande. E isso tudo, eu acredito que é por consequência do pecado da humanidade. E por muitas agravações que o ser humano tem se submetido. Mas principalmente por causa dos nossos erros, das nossas falhas. Mas podemos ficar doentes se não pecarmos? É lógico que podemos também. Tudo depende da forma como conduzimos a nossa alimentação e o nosso posicionamento a respeito de Deus. Não é só o pecado que causa doenças, mas o pecado é um dos principais problemas que o ser humano tem enfrentado e que tem trazido consequências danosas para o nosso corpo, para a nossa saúde. E o salmista descreve sobre isso, que o corpo dele inteiro o levou, ou seja, os pecados dele o levou ao seu corpo a viver um período de doença intensa. Em seguida ele fala sobre as culpas que o afogavam, está aí no versículo 4. Ele diz que a forma como ele aceitou o pecado na vida dele levou ele a um tempo de culpa tão grande que ele se sentia se afogando em suas culpas. E é comum hoje muitos cristãos estarem frios na fé por conta das culpas que ele carrega por consequência dos pecados. Mas precisamos nos posicionar, precisamos aprender a lutar por meio da palavra de Deus, a negar o pecado e a influência que ele tem sobre as nossas vidas. Porque na cruz do Calvário, Jesus quebrou esse poder. E a igreja precisa ter consciência do poder que Jesus exerceu sobre o pecado, quebrando suas forças sobre a igreja.
Mas vemos no versículo de número 5 que o pecado também causou na vida deste salmista feridas em todo o seu corpo, que ele expressa como um cheiro ruim, um cheiro que causava ânsias para ele, por conta das consequências dos seus pecados. Já no versículo de número 6, ele vai falar que deixou ele encurvado e sobrecarregado. Diz que ele se sentia cansado e sobrecarregado por conta dos pecados que estavam sobre ele. É interessante sabermos que ele descreve tudo isso por conta do seu pecado e das suas culpas. Mas aí nós vemos no versículo número 8 que uma outra sensação que ele sentia era a fraqueza crônica. Um cansaço vinha sobre o corpo dele de forma tão brutal que ele não conseguia fazer mais nada. E ele chega a confirmar que tudo isso era consequência dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Precisamos entender que o pecado ele tem uma consequência terrível, ele pode nos destruir se assim o permitirmos. E é isso que o mundo das trevas deseja, que a igreja, que os homens e mulheres de Deus se submetam à influência do diabo e façam a vontade dele assim, se cedendo aos desejos da carne e cumprindo o objetivo do diabo, que é pecar. No momento em que consumamos o pecado, nós permitimos com que o mal exerça domínio e influência sobre os nossos corpos. Mas isso não pode ficar assim. A Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então podemos nos submeter ao pecado e viver um tempo de morte, como também podemos nos submeter à graça e ao dom gratuito de Deus e viver um tempo de vida abundante. Tudo depende das nossas escolhas.